Aleluia, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, mesmo assentado, mas com toda reverência à presença do nosso Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, lá no capítulo de número 5. Lucas 5, a partir do versículo 33. Você está feliz por estar na casa do Pai? Aleluia! A gente está encerrando hoje a campanha Oração e Jejum, Jejum e Oração. São ferramentas fundamentais para que todo cristão tenha uma vida de vitória. E eu tenho certeza que o Senhor ele vem falando, vem ministrando o seu coração a cada semana. Hoje o Senhor quer continuar falando um pouquinho mais para a gente sobre essa cultura do jejum, que precisa ser uma cultura no reino de Deus. Precisa ser uma prática na nossa vida também. Amém? Lucas, capítulo 5, eu vou ler do 33 até o 38. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Aleluia, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E a gente tem aprendido a cada semana o que é jejum, como praticar o jejum. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos também. O jejum, então, como o próprio termo indica, significa abstinência de alimento, mas não é um alimento que nos torna mais ou menos justos. O jejum tem uma significação profunda. Assim como o alimento é símbolo da vida, a abstinência de alimentos é símbolo da morte. Então, do mesmo modo, a gente deve jejuar no sentido de morrer para esse mundo e depois de receber o alimento divino que Deus nos dá, viver então em Cristo. Então, o jejum ele serve para fortalecer o nosso espírito, para afligir a nossa alma, para subjugar o nosso corpo. Ele é a mortificação da nossa carne. E era uma cultura comum para o povo judeu. Então, lá no Antigo Testamento, eles tinham o hábito de jejuar uma vez ao ano. Tinha um dia de jejum, né? Fala comigo, Yom Kippur. Yom Kippur. Era o dia da expiação. Então, era um dia que o povo ele tinha aquele costume de jejuar. Está lá registrado em Levítico 16, o Senhor começa a falar ali sobre esse dia da expiação, e que por em hebraico significa cobrir, perdoar, expiar, apagar a culpa de alguém através da substituição. E até hoje essa festa ainda é comemorada lá, celebrada lá pelo povo de Israel. Então, como que é nesse dia? A TV para, o rádio para, os restaurantes, os bares, os comércios, nada funciona, o trânsito fica parado. É o único dia do ano que o aeroporto não funciona, fica fechado. Então, o que funciona nesse dia? Somente aquilo que é fundamental para a sobrevivência da vida. Então, os bombeiros, a polícia, o hospital funciona normalmente. O restante não, porque é um dia sagrado, é um dia especial. E aí, como que eles comemoram esse dia? Eles não comem
não bebem, eles não podem se ungir, não podem usar perfumes, não podem colocar um sapato de couro, um sapato que represente luxo, não pode tomar banho, não pode namorar. Então eles se abstêm de tudo e separam esse dia para se consagrar a Deus. As meninas começam a participar com 12 anos, os meninos com 13, depois do mitzvah, e eles vão participar então desse dia, que é o dia da expiação. E no Antigo Testamento, depois do exílio, eles passaram a jejuar não somente uma vez no ano, mas após o exílio eles começam a ter 4 jejuns no ano. Então o povo judeu, ele era um povo que tinha a cultura do jejum. Fala comigo, cultura do jejum. Era parte da forma como eles se relacionavam com Deus. E aí eles vão questionar Jesus, eles vão criticar Jesus, porque eles não viam os discípulos de Jesus jejuando. Eles viam mais os discípulos de Jesus bebendo e comendo. E aí no versículo 33, acompanha comigo na sua Bíblia. Aí disseram-lhe eles, os fariseus, os discípulos de João, e bem assim, os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. E os teus, eles estão ali questionando Jesus, eles estão fazendo uma comparação, estão fazendo uma crítica ali para Jesus, porque que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E eles começam então ali a levantar esse questionamento. Eles começam a fazer essa comparação. Eles não estavam criticando simplesmente os discípulos de Jesus, eles estavam criticando o próprio Jesus, como se eles estivessem dizendo: o filho de fulano se comporta, o de Beltrano também, mas e os seus, E eles questionam Jesus. Então a gente sabe biblicamente que Jesus, ele tinha a prática do jejum. Está registrado lá em Mateus, capítulo 4, versículo 2. Se quiser abrir a sua Bíblia, você pode ler aí e conferir também. Mas Jesus, ele não só jejuava, como ele era um modelo para a gente jejuar. Quanto tempo que Jesus jejuou? 40 dias, Então lá, ali em Mateus, capítulo 4, versículo 2, fala que depois de ter jejuado 40 dias, ele teve fome. Então Jesus, ele tinha uma vida de jejum. Jesus, ele também ensinava os seus discípulos a jejuar. Mateus 6,16, ele começa a explicar lá: quando forem jejuar, farás dessa forma. Ele vai falando como que eles iam jejuar, como que ia ser proceder. Ele jejuava, ele ensinava como jejuar, e aí agora ele explica também aqui quando jejuar. Aí vem a resposta dele para esse questionamento. Ele disse: podeis fazer jejuar aos convidados para o casamento enquanto o noivo ainda está com eles? Então ele está falando: não, eles vão jejuar. E ele explica quando que eles vão jejuar. Versículo 35: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia sim jejuarão. Então ele não está falando aqui dos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição, mas ele está falando da sua ressurreição até que ele retorne. Então a partir daí, os discípulos, a igreja precisa ter uma vida de jejum e oração. E a gente vê que os apóstolos, os discípulos de Jesus, tinham uma vida de jejum. Você chega lá em Atos dos Apóstolos, no começo da história da igreja, e você vê ali o povo jejuando, você vê Paulo jejuando, ensinando o jejum. Então Jesus explica quando eles iam jejuar. E ele ensina também, nessa passagem para a gente, alguns motivos também para a gente jejuar. O verdadeiro estímulo que a gente precisa ter para jejuar, que é se preparar para também receber o novo de Deus. E aí ele usa aqui 2 parábolas, 2 alegorias para exemplificar. E ele começa a ensinar para a gente aqui no versículo 36. Acompanha comigo na sua Bíblia. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Então ele está falando aqui
guarda-roupa igual a gente tem, um monte de roupa lá para trocar, não era assim, né? Então, as vestimentas eram mais escassas, eles não tinham um monte de roupa. As pessoas às vezes viajavam e ia com a roupa do corpo, então seguia aquele caminho com a roupa do corpo, não tinha tantas vestes. Então, tendo a opção de receber ali uma nova muda de roupa, uma roupa nova, ninguém ia ser louco de dizer, não precisa dessa roupa completa não, rasga só um pedaço e me dá um remendo que eu vou cobrir o buraco que está aqui na minha roupa. Então Jesus está falando, ninguém coloca remendo velho em roupa nova, não combina. E Jesus está ensinando aqui para eles, né? A roupa na Bíblia, ela fala da condição do homem diante de Deus. A gente vê isso de Gênesis a Apocalipse, a gente vê o Senhor providenciando vestes, né? Adão e Eva até tentaram ali providenciar sua veste, pegaram lá as folhas, e aí Deus providencia então vestes para eles de pele de animais, e a gente vai vendo essa representação, né, da roupa como a condição que o homem está diante de Deus. Então a gente é convidado a lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, a buscar a purificação. E aí de Gênesis a Apocalipse a gente vai aprendendo. Então o Senhor está propondo aqui uma nova condição, uma nova roupagem para o ser humano. E quando a gente recebe o Evangelho do Reino, quando a gente recebe Jesus, isso acaba produzindo mudança. Precisa produzir uma mudança de mentalidade. E a mentalidade do povo naquela época estava ali limitada. Eles não queriam receber o novo de Deus. Então Jesus estava ensinando, olha, eu não quero te dar remendo, eu quero te dar renovo. E nós precisamos aprender isso na nossa vida também. Para receber o novo de Deus, a gente precisa deixar que Ele mude a nossa estrutura. Vencer essa mentalidade de escassez e receber aquilo que Deus nos dá com abundância. E Ele continua falando também a respeito do odre, no versículo 37. Acompanha comigo aí, ó. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Então, o vinho novo que Jesus está falando aqui é o suco de uva que tinha acabado de ser espremido no lagar. Esse era o vinho novo. Ele era colocado então num recipiente ali, numa bolsa feita de couro de animal, geralmente pele de cabra, e ele começava a fermentar. Esse suco que acabava de ser espremido, ele começava a fermentar, começava esse processo. E se ele fosse colocado num odre velho, num recipiente velho, ele não ia ter mais aquela elasticidade no couro, o que fazia o odre romper e o vinho se derramar. Então, Jesus está falando que o vinho novo, ele é colocado num odre novo, para que ele consiga suportar a pressão da fermentação. E aí o Senhor nos ensina também na Bíblia representações do vinho como alegria, e para receber o novo de Deus, para receber a alegria de Deus, para receber as estratégias de Deus, a gente precisa permitir que o Senhor mude a nossa estrutura. Então, para suportar esse novo processo, para receber uma nova estrutura, é para isso que o jejum nos ajuda. É para isso que a cultura do jejum faz a diferença na nossa vida. Jesus disse o seguinte, olha, os meus discípulos, eles vão jejuar, é só questão de tempo. E hoje a gente vive o tempo que chegou, onde a gente precisa buscar essa santificação. É tempo realmente de jejuar, tempo de matar a nossa carne. Até quando as nossas reações carnais vão ser empecilho para o avanço do reino de Deus, para a salvação da nossa casa. Então, quando eu jejuo, eu estou ali sacrificando a minha carne. Eu estou ali santificando a minha carne. E Jesus, Ele nos ensina a ter uma vida de jejum e oração. Ele nos ensina a mudar as nossas vestes diante dEle, a aceitar a nova roupagem que Ele nos dá para o Evangelho, a aceitar a alegria, as estratégias que Ele nos dá para o reino. E a gente precisa estar disposto a receber o direcionamento do Senhor. Abre sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12.
Quem quer uma nova estrutura? Você quer receber uma nova estrutura do Senhor? Primeira coisa que a gente precisa é mudança de vestes, mudança de mentalidade. Olha o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como apresentar um sacrifício vivo diante de Deus? A gente sabe que o sacrifício, ele precisava estar morto. O sacrifício precisava estar morto. Então, como apresentar um sacrifício vivo diante de Deus? Mortificando a nossa carne, santificando a nossa carne. Então, a nossa carne, ela não se converte, ela precisa ir para a cruz todos os dias. A gente acabou de concluir aí jejum de Daniel, já é uma cultura na nossa denominação, todo ano tem o jejum de Daniel, já teve de 40 dias também, geralmente é de 21 dias, mas nós precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo diante de Deus. Você consegue identificar as áreas onde você ainda é limitado, onde é travado na sua vida, onde você precisa da ação do Senhor, e como você tem buscado a santificação nessas áreas? Você tem vivido mesmo uma vida de jejum? Você tem calado a sua carne? Porque quando a gente não tem o hábito, a prática de jejuar, a gente às vezes acaba reagindo no natural, reagindo de uma maneira carnal. Às vezes, 5 minutos de ira pode destruir uma vida. Aquilo que você fala da carne, às vezes uma crítica. Quantas esposas, quantos maridos buscam a conversão da sua casa, buscam a conversão da sua família, mas às vezes por não ter uma cultura de jejum, não ter uma cultura de santificação, acaba sucumbindo à própria carne. E aí reage como não é para reagir, fala o que não é para falar, não consegue às vezes ter uma palavra de sabedoria, não consegue silenciar, porque o Evangelho, ele nos ensina a servir e a amar, mas a nossa carne não quer amar, a nossa carne não quer servir, e aí às vezes a gente se coloca numa posição que não é para estar, uma posição de juízes, uma posição de julgadores, até mesmo lançando palavras de morte, palavras de maldição. Então a gente precisa usar essa arma poderosa para refrear nossa carne, que você venha realmente ser guiado pelo Espírito, porque o jejum ele te ajuda nisso, ele te ajuda a exercer o domínio próprio, a produzir o fruto do Espírito. Você começa a renunciar às suas necessidades básicas, reconhecendo que Deus é mais poderoso na sua vida, que Deus é mais forte, que Deus tem mais relevância, que a vontade dele é mais importante do que a sua. Outra coisa, o jejum ele traz mudança de comportamento. Abre comigo em Colossenses capítulo 3, no versículo 5. Colossenses capítulo 3, no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, em outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então o jejum ele te ajuda a matar a sua natureza pecaminosa, ele te ajuda a matar a sua carne.
Você tem jejuado pelas causas que você tem lutado? Como que você tem matado a sua carne? Como que você tem apresentado o seu sacrifício vivo de aroma agradável ao Senhor? Como que você tem renunciado às setas que não vêm de Deus para a sua vida? Como você tem se revestido da armadura de Deus? Então, o jejum e a oração, eles são fundamentais na sua vida para que essa velha natureza da sua carne seja mortificada todos os dias. O jejum, ele também gera mudança de hábitos. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Fala assim comigo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo aqui dizendo, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Foi necessário que Jesus sacrificasse a carne dele por nós. E é necessário também que você sacrifique a sua carne. É necessário que você seja guiado pelo Espírito de Deus. É necessário que você seja direcionado pelo Senhor nas suas vestimentas, nas suas atitudes, nas palavras. É necessário que você tenha essa cultura do reino de Deus. Então Jesus falou: olha, eu jejuo, eu já ensinei os meus discípulos a jejuarem, e o tempo que eles vão jejuar é até que eu venha. Então hoje é uma ferramenta que você tem para vencer a sua carne, e que talvez você não tenha utilizado. Não adianta nada você ter lá aquele remédio, aquele comprimido na sua casa, aí você está às vezes com aquela dor de cabeça, mas você não toma. Então, se você não tomar o remédio, não vai melhorar. Você precisa fazer aquilo que é a sua parte. Então, Jesus, ele já deixou as ferramentas para você, para que você venha mortificar a sua carne. Porque o velho homem, ele se manifesta através da nossa carne. E aí você precisa colocar em prática. Você precisa ter uma vida de jejum, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de santificação. O jejum, ele nos lembra quem nós realmente somos diante de Deus. Ele nos ensina a nos entregarmos diante do Senhor. É o jejum que vai te esvaziar de você mesmo. É o jejum que vai dar espaço para que o Senhor venha direcionar a sua vida. Então, para vencer a sua carne, para ter uma vida de vitória, você precisa ter uma vida de jejum e de oração, para ganhar a sua casa. A gente vai começar aí a campanha do mês da família. Começa a jejuar pela sua casa, não é porque acabou a campanha, não vou jejuar mais, não vou orar, não. Intensifica. Você sabe onde é a sua luta, onde você trava as suas batalhas. Então entrega ao Senhor, entrega como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Paga o preço para ter uma vida de santidade, porque chegou esse tempo. Jesus falou: quando o noivo não estiver mais aqui, nesse dia, eles vão jejuar. Então, até que o Senhor venha, nós precisamos buscar um caminho de santidade, matando nossa carne. São tantas as vezes as lutas que nós enfrentamos, e às vezes a gente não usa das estratégias, das ferramentas, dos argumentos que o Senhor nos deu. Então, os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, que serviram de modelo para nós na vida, eles usaram do jejum, usaram da oração para matar a sua carne. Daniel, ele se manteve puro, se manteve santo ao Senhor, através de uma vida de jejum e oração. Mesmo lá no meio, longe da sua terra, longe do seu povo, ele se manteve santo. Não
aceitou as iguarias do rei, não aceitou aquilo que não era para ele, porque ele tinha uma cultura diferente. Mesmo estando no lugar que não era o seu lugar, mesmo estando ali no exílio, ele tinha a cultura do rei. Ele tinha a cultura do jejum. Vinha um decreto, vinha lá uma lei, uma nova lei. O que ele fazia? Ele mantinha a mesma cultura. Ele mantinha o mesmo comportamento. Eu vou jejuar e eu vou orar. Quando Esther quase teve ali uma reação carnal, quase desistiu do propósito que Deus tinha para a vida dela. Seu tio falou para ela, quem sabe se não é para esse propósito que Deus te colocou aí. E aí ela fala, então eu vou jejuar, então eu vou matar a minha carne. Porque a nossa carne limita a gente. A nossa carne, ela lança o medo, a nossa carne, ela paralisa. E aí ela vai e ela convoca o quê? Um jejum. Ela convoca um jejum para o povo. A gente vai jejuar, a gente vai orar. Ela fala, e aí se eu perecer, eu pereci. Se eu morrer, eu morri. Porque ela já tinha se apresentado como um sacrifício vivo diante do Senhor. É isso que o jejum faz, ele fortalece o nosso espírito, ele mostra para a nossa carne que quem manda é Deus. Então Esther fez isso, Daniel fez isso, tantos homens, tantas mulheres de Deus que andaram em vitória jejuaram. Querido, Jesus, o Filho de Deus, jejuou 40 dias. Você acha que você não precisa jejuar? Se até o próprio Jesus teve ali uma vida de jejum, você acha que nós não precisamos? Chegou o tempo. É o próprio Jesus que falou, volta comigo lá em Lucas capítulo 5. Volta aí comigo, abre de novo. Lucas capítulo 5, lá no 33. Lucas 5, 35. Fala comigo. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E naqueles dias, eles jejuarão. Chegou esses dias. Chegou o dia de você jejuar. Assim como a igreja primitiva teve uma vida de jejum e o evangelho avançou. Às vezes a gente lê, nossa, como que eles conseguiram viver isso? Como que eles conseguiram tamanha comunhão? Como que eles conseguiram ser tão cheios do Espírito Santo de Deus? E a resposta é uma, mortificando a sua própria carne, a sua própria vontade, se apresentando como um sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. O ministério de louvor pode subir. Queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar e começasse a pensar, né? Quais são as áreas que você tem travado as maiores batalhas da sua vida. Comece a apresentar aí diante do Senhor o que tem te limitado. Não sei se são pensamentos contrários, se são feridas na sua alma, mas eu sei que o jejum ele pode te ajudar a mortificar a sua carne, ele pode silenciar a sua carne para que você venha ouvir a direção de Deus para a sua vida. Eu falei que às vezes 5 minutos de ira pode destruir uma vida. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que amo muito, e ele no momento de ira, ele acabou dizendo ali algumas palavras ao seu filho, palavras que feriram o filho profundamente. E seu filho se desviou da presença do Senhor. E ele se arrependeu profundamente daquela reação carnal que ele teve. Porque não é o que Jesus diria, não é o que Jesus falaria. E ele pagou um preço por isso. Feche seus olhos. Será que você também tem reagido de maneira carnal? Como que você tem reagido diante do novo de Deus? O Senhor ele quer te dar uma nova roupagem. Por meio da santidade. O grande exército que vai ganhar o mundo para Jesus, ele está vestido de vestiduras brancas, vestes de santidade. São palavras de bondade, são palavras de sabedoria. É enxergar pela fé. Mesmo que você não esteja vendo, é crendo, declarando que a sua família é uma bênção do Senhor. Seus filhos são benditos do Senhor. Você precisa declarar mesmo
de jejuar e orar, chegou o tempo de matar a sua carne e deixar o Senhor se manifestar através da sua vida. O Senhor quer te ensinar a servir de uma maneira diferente. O Senhor quer te ensinar a ser guiada pelo Espírito dele, a ser direcionado pelo Espírito do Senhor. Então, apresenta diante do Senhor nessa noite. Comece a apresentar diante do Senhor qual é a área da sua vida que você tem travado as maiores batalhas. Você vai começar a jejuar. Você vai começar a falar: Senhor, me esvazia de mim mesmo, porque eu sei que é no Senhor que eu vou vencer. É no Senhor que eu vou conquistar a minha vitória. É no Senhor que eu vou receber a minha resposta. Querido, já não vivemos nós, mas é Cristo que vive através da nossa vida, por meio da mortificação da nossa carne, para que prevaleça a vontade de Deus sobre nós. Você quer receber o vinho novo de Deus? Você quer receber a alegria do Senhor? Você quer compreender o agir de Deus? Então começa a mudar a sua estrutura. Pede para o Senhor: Senhor, faz de mim um homem novo. Talvez você perdeu a elasticidade. Você não consegue mais se alegrar com o que Deus tem feito. Você tem perdido a sua alegria. Tem perdido o coração voltado a servir. Pede para o Senhor nessa noite: faz de mim, Senhor, um homem novo. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem. Eu quero mais da tua presença na minha vida. Pede para o Senhor mudar a sua estrutura, mudar as suas vestes. Fala para Jesus: Senhor, eu não quero remendo, eu quero seu renovo. Eu quero vestes novas. Eu quero vestiduras novas. O apóstolo Paulo, ele fala que no começo da sua caminhada ele era menino, ele andava com o menino, ele falava com o menino, ele pensava com o menino. Mas quando ele veio a ser homem, ele deixou as coisas de menino. Então chegou o tempo de nós alcançarmos uma maturidade em Cristo, a ponto de viver a cultura do reino, a ponto de ter uma vida de jejum e oração. Não campanha, mas uma vida de jejum e oração, um estilo de vida. Esse é o estilo de vida do cristão. É pagar o preço de matar a carne, para que a vontade de Deus prevaleça. Então começa a orar aí no seu lugar, começa a interceder pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua cidade, pelo seu bairro. Começa a interceder, começa a orar. Aquilo que tem talvez tirado a sua paz, pede para o Senhor: Senhor, me devolve a minha paz. Eu quero matar a minha carne. Eu quero silenciar as críticas, as murmurações da minha alma, para que eu possa ouvir o teu Espírito direcionando cada um dos teus passos. Começa a pedir para o Senhor, começa a orar, começa a interceder aí, e pede para o Senhor que seja o teu Espírito me direcionando, que seja o teu Espírito guiando os meus passos. Pede para o Senhor te ajudar a servir em amor. Senhor, eu quero servir em amor. Que seja o Senhor me guiando, que seja o Senhor me trazendo um vinho novo, que seja o Senhor me dando novas vestes. Ah, querido, Jesus tem tanto para fazer. Jesus quer fazer tanto na sua vida, é só você deixar. Não seja um empecilho para o avanço do reino. Não seja um empecilho para a salvação da sua casa. Mata a sua carne. Mata a sua carne, mata a sua língua. Mata os pensamentos que não vêm de Deus. Ah, querido, não se esconde atrás de comportamento, de temperamento, de personalidade. Nós temos o fruto do Espírito. Você quer viver? Quer viver a alegria, o amor, a paciência, a mansidão, a bondade, o domínio próprio? Você quer viver isso? Mata a sua carne. Mata a sua carne, dobra os seus joelhos diante de Jesus. Deixa aquilo que talvez mais te dá alegria, que mais te dá prazer. Abre mão. Abre mão. A nossa carne não se converte, ela precisa ir para a cruz. Leva a sua carne para a cruz, assim como Jesus nos deixou de exemplo. Seja um imitador de Jesus, assim como o apóstolo Paulo foi, assim como os discípulos foram depois que ele ressuscitou. Seja um imitador de Jesus. É assim que você vai vencer as suas batalhas. Pastor, eu